Eu sou a Nádia. E eu sou a Jordana. E esse é o Expresso.com. Chegamos para mais um expressinho bom. Já tava com saudade, Jo? Eu estava, né? Tava com saudade de tanta coisa. De Balneário Camboriú. Acabei de chegar de viagem, maratona de viagem, mas bora lá que eu tava com saudade dessa bancada. Ah, que bom. A gente também tava com saudade de ti. Até achei que hoje a Jordana não estaria aqui. Acordei, gente, acordei. Mas que bom que a gente tá aqui hoje juntas. Eu também tava com saudade de ti, amiga. Oi, amiga. Primeira vez que a gente tá se falando no Expresso, inclusive. É verdade. Ela chegou direto pra gravar, gente. É isso, bastidores. Mas hoje a gente tem um convidado muito especial, uma pessoa que eu particularmente admiro demais, que sinto muito orgulho em ser amiga e que veio hoje pra tirar várias dúvidas da gente, pra falar sobre propósito, vida, carreira e sobre sorrisos. Sorriso. Se você gosta de sorrir e se você se sente bem sorrindo, gente, você vai tirar todas as suas dúvidas aqui hoje. Exatamente. Então vamos lá simplesmente pro currículo desta pessoa, não é mesmo? Ele é formado em odontologia, ele é pela UFSC, ele tem especialização, mestrado e doutorado pela USP, né, Universidade de São Paulo. Ele é professor em duas instituições aqui da nossa região. Ele é o meu dentista, que transformou o meu sorriso, meu amigo, uma pessoa que eu amo, Leandro! Leandro! Gostou da introdução? Simplesmente sensacional. E vou falar, a pessoa é tão boa que a Nádia decorou essa apresentação e o currículo do cara. É verdade. Eu Leandro... devo ter esquecido alguma coisa, né? Mas... Leandro de quê? Leandro Pacheco. Leandro Pacheco. É o Lê, o famoso Lê, meu amigo. Mas a gente tem que lembrar que ele é aqui professor também, né? Ele tem esse outro lado dele, que eu quero que ele mostre. Lado sério, um lado sério, né? Que é novidade pra mim, porque a gente, no momento que a gente se conheceu, a gente já deu um clique muito legal, né? Sim. Foi muito louco isso. E aí, às vezes, a gente esquece, né? Que essa pessoa, ela tem um outro lado, né? Exatamente, Lado não B. só o profissional. Mas eu vou falar uma coisa muito legal, que é, eu como amiga da Nádia, vendo ela desde sempre, sabendo como ela sempre foi uma pessoa cheia de sorrisos. Nádia sempre foi muito aberta. Porém, depois da mudança que ela passou por você, ela ficou ainda mais radiante. Porque tem essa coisa de quem não se sente bem com alguma parte de você mesmo, fica um pouquinho mais retraído por algum motivo. E ela sempre falou, amiga, eu não sorrio em foto, se for perceber. Não gosto disso. E depois disso, além de ter ficado ainda mais bonita... Obrigada. Ela ficou ainda mais solta. E a Nádia sempre foi uma pessoa solta. E era um detalhezinho que eu não percebia, sabia, amiga? É. Depois que eu parei pra... Cara, é verdade, a Nádia é linda nas fotos e ela não sorri. Uhum. E aí agora tá ali, ó, maravilhosa. Ai, gente. Em qualquer foto, close. sorrindo, perfeita. Então, muito obrigada por ter trazido essa luz ainda maior pra minha amiga. Faz parte do meu propósito de vida. Olha. Tá vendo? E aí, vamos começar por aí, então. Porque você lida com autoestima, né, Lê? Você lida com autoestima, você lida com sonhos. E eu posso falar com propriedade, porque eu vivi isso. Tem sido aí um tratamento e requer tempo, paciência, é um investimento e vale tanto a pena quando a gente fala, né, de algo que mexe com a nossa autoestima. E aí eu já queria te fazer a primeira pergunta, que é: tu sempre soube que ia ser dentista, ia trabalhar com o que tu trabalhas hoje? Muito boa pergunta. Não sempre soube. Eu vim de uma infância sempre ligada às artes, sempre gostei muito de arte. E na minha infância eu sempre gostei muito de desenhar. Eu gostava muito de desenhar. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ser arquiteto. Eu sempre achei que eu ia ser arquiteto. Meu pai tinha uma empresa de acessórios para serralherias, vidraçarias, e ele ensinava uma revista de arquitetura na época. Uhum. E aí essas revistas, depois que vinha a nova edição, a revista vinha para mim. Ela tinha uma pilha, assim, coleções da revista. E eu lembro de eu pegar porque tinha croquis e tinha projetos de casas nessa revista. Eu adorava, e daí eu desenhava também. E aí eu fazia já plantas de casa quando, sei lá, 8, 9, 10 anos, assim. Então, na minha cabeça, eu sempre ia ser arquiteto. E eu tenho um primo dentista em Jaraguá do Sul, que ele é bucomaxilo, e a esposa dele é arquiteta. E quando a gente ia visitá-los nos finais de semana, feriados, o prédio que eles tinham lá, o escritório e o consultório, era no mesmo andar. E eu sempre ia pro escritório dela. Eu ficava, assim, encantado com aquilo, assim. Aquelas mesas de desenho, aqueles lápis de cores e tudo mais, assim. Eu ficava, nossa, impactado. E eu nunca ia no consultório dele. E aí,
no ensino médio ali, a gente teve uma aula de biologia, que eu fui no anatômico da Univale, e aí conheci os corpos e vi toda aquela questão da anatomia humana, e aí eu me encantei com a parte da saúde. Aí foi onde veio um divisor de águas na minha vida, de putz, eu vou ser arquiteto ou vou ser alguma coisa da área da saúde. E aí eu fiquei muito mexido, e aí na hora de estudar mesmo, assim, eu via que eu tinha facilidade com a parte de exatas, mas eu tinha mais afinidade com a parte de biologia, né? E aí eu migrei a minha ideia de uma área mais voltada para exatas, para cálculos, né? Que a arquitetura tem bastante, para uma área mais de biologia, de corpo humano. E aí foi onde eu fiquei, putz, agora o que eu vou fazer na área da saúde, né? E aí inicialmente a ideia era ser médico, eu ia fazer medicina. Mas aí quando eu comecei a acompanhar alguns colegas que estavam estudando para vestibular para medicina, ou já faziam faculdade, ia para internato e tudo mais, eu falava, cara, não, eu não tenho esse perfil de trabalhar muito, de virar noites trabalhando, e plantões e tudo mais. E médico, a gente sabe que puxado. realmente dá o sangue, né? Tira o sangue e dá o sangue. É uma carreira muito de muita dedicação, né? Desde para tu entrar numa faculdade até depois que tu te forma. E aí eu falei... nessa época também eu fazia tratamento odontológico, eu usei aparelho ortodôntico na época. E aí eu tinha meu primo, tinha o meu ortodontista, e aí eu via o estilo de vida deles, que era uma área também voltada para a saúde, mas com uma rotina de vida um pouco mais tranquila. Aí eu falei, não, vou ser dentista. E aí eu prestei, passei de primeira e fui. Segui a carreira. E é engraçado, porque hoje eu... parando para pensar, eu trabalho com a área da saúde, né? Eu trabalho muito com uma questão de biologia, obviamente. Então, tem que saber muito sobre o corpo humano, sobre a função do dente, a estrutura do dente. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com arte, porque eu construo dentes, né? Quando tu falou, eu pensei nisso. Eu faço escultura de dentes. Você não deixa de ser um artista ali desenhando, usando a tua habilidade, que era o desenho, só que voltado para a área da saúde. É isso mesmo. Perfeito. Então eu casei as duas funções sem querer, assim. Foi uma coisa meio aleatória. Obviamente que quando eu entrei na odontologia, eu entrei com essa influência do meu primo, que era buco, e do meu ortodontista. Então eu achava que eu ia ser ou buco ou orto. Explica pra gente a diferença. O que é o buco? Que O você buco... falou pela primeira vez, eu totalmente... Claro. O buco... grego pra mim. O buco é uma área da odontologia que trabalha exclusivamente com cirurgia. Então é ele que vai desde uma extração de um siso até uma cirurgia de face com uma reconstrução de uma pessoa que sofreu um acidente ou de uma pessoa que tem uma alteração de a mandíbula mais para frente ou a maxila mais para frente, precisa colocar isso no lugar. Então, toda essa parte cirúrgica, quem trabalha é o bucomaxilofacial. Né? É uma especialidade odontológica. E o ortodontista é quem faz a correção com aparelhos, né? Sim. Então, eu achava que eu ia ser uma coisa ou outra. Nunca me deu na ideia de que eu ia fazer o que eu faço hoje. Só que quando eu entrei na UFSC, a UFSC é uma escola que tem um grande nome da odontologia, que é o professor Baratieri, e o professor Baratieri é da dentística. E quando eu entrei na disciplina da dentística e vi todo aquele glamour que a dentística tem, porque ela é uma área muito glamourosa, assim, na odontologia, eu me encantei muito com aquilo, assim. Falei, nossa, como é bonito o trabalho deles, como os slides das aulas são lindos, tudo super artístico, fotografias lindas, é tudo muito artístico, assim, a dentística. E aí veio o meu lado artístico. Daí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Que legal. E aí foi pra sempre. Além assim. dessa afinidade com a parte artística e também, como você falou, que tem muito mais afinidade com a área da biologia ali, a questão de você impactar diretamente na felicidade da pessoa, porque você está trabalhando, né, com algo que é o primeiro impacto que você tem. Eu digo que o primeiro, pra mim, é sempre o olhar, porque a gente olha diretamente nos olhos de uma pessoa, mas depois vem o sorriso, porque a gente conversa, a gente sorri, é onde a gente realmente mostra quem a gente é, né? Mexer diretamente com isso, foi algo lá do começo, ou você começou a perceber isso durante? Durante, absolutamente durante. A gente não tem noção no começo da carreira que a gente impacta tanto na vida das pessoas. E como é isso pra ti? Essas experiências, como foi? Eu já ouvi muitas vezes de colegas de que eu deveria ser psicólogo, porque eu sei escutar muito bem as pessoas. E eu acho que é fundamental, quando um paciente senta na minha cadeira, eu entender quem ele é primeiro. Porque se eu propor uma mudança, uma alteração
na estética da pessoa, né, que vai impactar diretamente no comportamento da pessoa, e eu não conhecer quem ela é antes, eu posso causar uma proposta que não é a esperada por ela, né? Então, a primeira coisa, assim, é saber ouvir, né? Eu preciso saber ouvir e eu preciso ter essa questão da empatia, que também é uma das minhas habilidades. Eu tenho muita empatia pelas pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho empatia, eu consigo entender quem ela é, entender como ela se comporta, o que ela deseja, né? A Nádia é minha paciente e foi muito interessante porque ela é amiga da dentista que eu trabalho aqui em Balneário Camboriú. E ela veio através da Camila, né, que é nossa colega, que é minha colega e amiga também. E quando a Nádia chegou no consultório, ela chegou com muita vergonha da Camila, porque como elas são amigas e ela tinha vergonha do sorriso dela, então ela chegou com muita vergonha da Camila, a ponto de ela nem querer muito abrir a boca na frente da Camila. Caramba, mas como sério, ela, amiga? como ela não me conhecia, era um pouco mais tranquilo, né? E como ela falou, acho que a gente tem uma ligação que talvez não seja de agora, né? E que ela se sentiu muito à vontade comigo. Ela sentiu muita segurança, muita confiança. Então, desde o primeiro dia, eu já consegui captar detalhes bem íntimos da Nádia, a ponto de eu conseguir construir o que ela precisava para modificar essa... Isso que eu ia perguntar, assim, numa primeira consulta, apesar de a gente saber e ver que você é, assim, bem empático, isso eu percebi chegando aqui, porque você trabalha com sorrisos, ele é uma pessoa totalmente sorridente, né? Ele já chega com sorrisão, assim. Querido. Então, assim, é muito fácil, e eu sempre falo isso porque eu sou da área da comunicação, de que realmente sorrir abre portas. Sorrir faz as outras pessoas se conectarem muito mais fácil com você. Eu percebo isso diariamente. Em cada lugar que eu atuo, em eventos, é muito mais fácil você chegar sorrindo e a pessoa se sente à vontade com você do que se você é um bom comunicador, mas não, tá super sério. É diferente a situação. Babei, foi sem querer. Mas eu consegui perceber isso, mas num primeiro momento você já consegue, numa única consulta, de início, você já consegue captar todo esse lado da pessoa? Não. Na verdade, a minha área é uma área que ela precisa de um planejamento para o tratamento ser executado, né? Eu vejo muita coisa em rede social de gente prometendo, por exemplo, transformações de sorriso em uma única consulta. Vem aí em 2 horas, em 1 hora transforma o seu sorriso, né? E eu acho isso muito arriscado, porque você vai acabar transformando pessoas em padrões únicos. Todo mundo vai ficar com o mesmo dente, com a mesma cor, com o mesmo tamanho, com o mesmo formato, e você tira a identidade da pessoa fazendo isso, né? Porque você vai transformar pessoas em uma receita de bolo, né? Então, assim, todos os bolos vão ser praticamente iguais. Eu ia falar justamente sobre isso, que hoje em dia, na época de internet, assim, tem 2 pontos que eu acho que é legal a gente levantar. O primeiro tu teve uma caminhada muito longa para chegar até aqui. E o teu currículo é muito incrível. Então, isso quer dizer que foram anos de caminhada, né? De estudo para chegar onde tu tá hoje, no nível que tu tá hoje. E nessas coisas de internet, a gente tava até falando nos bastidores, né? Como as pessoas, elas não têm noção disso, desse caminho todo. E fazem um curso de final de semana, um acompanhamento com um profissional, e já acham que, né, podem dar curso e tudo mais, né? O que tu pensa sobre isso, Lê? Na verdade, esse é um assunto bem polêmico, né? Que a gente ia ter que chegar de qualquer forma. Mas eu acho que a internet ela vem trazendo uma agilidade, né, para a vida das pessoas. E eu vejo isso nitidamente na geração dos meus alunos, que são pessoas de 25 para baixo, né? Que nasceram com a internet, que nasceram com as redes sociais e que aquilo faz parte da vida delas, né? Então, é uma coisa natural, é intrínseca delas, né? Então, é difícil você separar isso dessas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, para algumas áreas, como a gente estava conversando antes, para algumas áreas, isso funciona super bem, né? Se eu tenho uma carreira na qual eu não preciso de uma dedicação de anos para chegar em um estágio profissional avançado, né? Se eu estou trabalhando, sei lá, com música, eu canto e eu nasci com um dom, eu tenho uma voz muito boa e eu faço ali um ano, 2 anos de aula de canto, eu já consigo me tornar um bom profissional na área, né?
Diferente de uma área de odontologia, né? Eu estou formado há 17 anos e dos 17, 5 foram fazendo a graduação, 2 fazendo residência, 2 fazendo mestrado e 4 fazendo doutorado. Então, somando isso tudo, eu quase estudei a minha vida inteira de formado. Eu nunca parei de estudar, né? E eu só consigo ser quem eu sou hoje, né? Só consigo executar as coisas como eu executo hoje, porque teve muito estudo e muito treino. A odontologia, ela é uma área diferente de outras áreas, que a gente exige muita dedicação, exige muito treino para eu conseguir fazer a coisa muito bem feita. Né? Quando eu falo muito bem feita, não é só fazer a técnica, mas é fazer um planejamento, é entender o paciente, é executar o todo de uma forma muito consistente. E aí, para isso, a gente precisa de muito tempo de dedicação, né? No meu caso, foram aí praticamente 13 anos de dedicação, de estudo a fundo, assim, para poder, né, hoje estar executando o que eu estou executando. Quando você falou de dar aula, né, fazer um curso de curta duração e já orientar outros profissionais. Orientar outros profissionais também é uma carreira, né? Não é apenas você fazer o que você sabe fazer, né? Você tem que saber passar. E também isso exige estudo e dedicação. Porque Exato. não tem como você ser um professor se você não tem formação para isso. A gente não nasce professor. Claro, algumas pessoas têm uma habilidade maior para ensinar, têm um dom nato para ensinar. Mas existe uma sequência lógica de ensino, de material de suporte, de você saber uma literatura, de você saber indicar um artigo, um livro para um aluno, para ele estudar, para ele ir mais a fundo, para ele entender melhor a técnica. E isso você precisa estudar para saber fazer isso, né? E a pessoa que está assistindo realmente ficar bem consciente, principalmente se ela deseja também seguir nessa carreira ou se está nessa carreira, não se deslumbrar com o que a gente vê tanto na internet, de que qualquer área estando na internet vai ser assim para você ter retorno, né? Saber que você tem sim um caminho a ser seguido para conseguir extrair o retorno que você realmente deseja, mas mesmo sabendo que o caminho é lento, ainda assim, se você seguir no propósito, você vai conseguir e vai ter o retorno esperado, né? Uma hora isso se reverte. Nem que seja em cada mudança interna do paciente. Às vezes eu acho que esse retorno compensa muito mais do que o resto, né? Todo mundo precisa sobreviver, obviamente. Mas se manter nesse propósito, eu acho que é o principal. Sem que é o que a dúvida. gente sempre fala aqui e traz no Expresso, né? Sim. E falando sobre propósito, né? Lê, hoje você acha que você vive o seu propósito? Hoje eu vivo o meu propósito. Muito bom, muito bom. Hoje eu vivo o meu propósito. E é muito, muito bom ter essa consciência. Eu acho que a consciência do propósito, ela é a chave mestra do negócio, assim, sabe? Porque se você não entende o que é o seu propósito, porque muitas vezes você acha que você vive o seu propósito, mas você não tem consciência absoluta disso, né? E quando você entende absolutamente que esse propósito que você vive é o que você desejava, é o que você queria, é o que te foi concebido como uma missão, né? Eu acho que é nesse momento que você adquire a plenitude, assim, que você adquire uma paz. E isso é um processo, não é uma coisa fácil de entender, sabe? Nem um pouco. Eu venho praticando muita coisa ao longo dos anos para poder chegar nesse lugar. É muito legal esse ponto aí. Quando eu voltei para Itajaí, eu sou nascido em São Paulo. Eu vim para Itajaí na minha infância, minha família toda é daqui. E depois eu saí para Florianópolis, fiz faculdade. Depois eu fui para o interior de São Paulo fazer minha pós-graduação. E eu voltei para cá faz aproximadamente 3 anos. E quando eu voltei para cá, eu voltei com uma estrutura intelectual, uma bagagem intelectual bastante avançada, né? Mas ainda um pouco perdido na questão do meu propósito. O que eu vou fazer agora, né? E não tô falando nem de propósito exclusivamente na área acadêmica ou na parte profissional, mas de propósito de vida mesmo. E eu cheguei pensando, cara, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? E isso vira um turbilhão de emoções e você vai no automático, as oportunidades vão surgindo e você vai vivendo, mas você vive no automático. E eu recebi uma amiga em casa, que ela tinha recém separado do marido e veio passar um final de semana aqui para dar uma distraída e tal, ela é de Floripa.
E aí ela veio com algumas conversas comigo. Na verdade, ela veio para receber a minha ajuda e ela acabou me ajudando, né? E ela me deu um baita de um soco no estômago, assim, a ponto de dizer, olha, se você continuar da forma que você está vivendo, não só eu vou me afastar de você, como você também vai ficar sozinho. Porque ninguém quer estar perto de uma pessoa como você. Porque eu estava numa pressão tão grande de dar certo na vida, de ter feito o que eu fiz, de chegar logo num lugar e tudo mais, por conta do nosso amigo smartphone fazer tanta pressão na nossa cabeça, que eu estava no automático ali achando que eu estava fazendo tudo certo, mas eu estava fazendo tudo errado, né? E aí, a partir daquele momento, eu conversei com uma pessoa, uma amiga que é terapeuta, psicóloga, e ela me sugeriu ouvir um podcast. Um podcast muito bom, que eu sugiro que todo mundo ouça. E os podcasts fazendo diferença. Sim, fazem demais, cara, demais. Você nem imaginou que ia participar de um podcast na época. Tá vendo? A coisa flui, né? E esse podcast era... o nome do podcast chama Sem Filtro. Posso fazer propaganda? Claro! Com certeza. Chama Sem Filtro, de uma pessoa chamada Lana Trauzinski, que ela é, se eu não me engano, de Florianópolis. E ela entrevistou uma mulher chamada Janice Heringer, que trabalha com expansão de consciência e coisas muito interessantes. E aí eu ouvi aquele podcast, eu lembro muito bem, assim, que eu não chorei, mas as lágrimas corriam era um misto de abertura de coisas com uma emoção muito grande, assim, e eu falava, cara, como que eu nunca parei para pensar dessa forma. Como assim. eu estava dormente durante tanto tempo. Exato. E ali foi um despertar muito grande, assim. Daí eu maratonei esse podcast, daí dali para frente eu comecei a praticar meditação, a ir pro budismo, a fazer algumas outras coisas que me ajudaram muito. Só que é engraçado que quando você aperta um botão, parece que esse botão ele abre um portal e as coisas vão acontecendo. Então, muitas pessoas foram surgindo na minha vida para me apresentar coisas que me ajudassem a chegar nesse caminho. E é engraçado que quando você se permite se compreender e compreender essa questão da missão e do propósito, então ter essa expansão da consciência e ter uma plenitude da sua consciência, é engraçado como você não nota a sua mudança, mas o seu entorno muda absolutamente, assim. Super, né? Eu lembro de eu ter ido para Bauru, sei lá, uns 3 meses depois que isso aconteceu, para continuar minha pesquisa de doutorado lá. E as pessoas lá em Bauru falaram assim, tá, o que tu tá fazendo? Aí eu falei, por quê? Eu só abri um sorriso assim e falava, por quê? Não, porque tu é outra pessoa. Meu Deus, tu embora daqui, não sei o que aconteceu. Você tá fumando. Tipo isso. Que droga que você tá usando, cara. E a droga não é uma droga natural, né? E eu autoconhecimento, né? Total. Mas é mais do que autoconhecimento, é expansão de consciência, sabe? É muito forte isso, assim. Eu sempre achei que era muito papo de coach, que era uma coisa muito... coisa de livro para vender best-sellers, essas coisas todas. Mas quando você começa a se permitir a viver algumas coisas e entender que o que a gente vive é muito maior do que a gente possa imaginar, assim, a gente é muito fagulha dentro de um universo gigantesco, assim, então a gente não... Tipo, você não as pessoas não perdem noites de sono porque você falou, fez tal coisa, né? Não. Tipo, você não é tão importante assim. Não. Exato. Você é a pessoa mais importante pra você mesmo. Sim. Mas não, né, pro resto do mundo. Cada um Sim. tá, querendo ou não, as pessoas falam, mas cada um tá olhando pro seu próprio nariz, né? Exato. Enfrentando seus próprios medos e os próprios problemas. Eu gosto muito de trazer essa reflexão sempre que as pessoas falam, nossa, mas eu tô com muita vergonha, eu tenho muita vergonha de falar, tenho muita vergonha de me expor, de dar meu ponto de vista sobre isso. Ao mesmo tempo que você, a sua opinião, ainda existem várias outras e não é a principal, ainda assim, se você parar pra pensar, tá cada um cuidando da sua própria vida. Tipo, você não tá sendo o centro das atenções. Então, por que se privar de tanto? Por que achar tanto que as pessoas vão estar reparando no que você tá falando, sabe? Enquanto você deixa de expor, às vezes, algo muito valioso, que é o que você tem pra compartilhar.
Sim. Então, é uma faca aí, né, tem os dois lados da moeda, porém... E essa conversa que você trouxe me lembrou um papo que eu tive com uma amiga que eu reencontrei lá no Rio, agora na viagem. A gente estava num café, a gente estava falando sobre isso. E, claro, a gente está vivendo um momento bem intenso, que é em relação aos problemas ali do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que teve o show da Madonna, que foi algo muito pesado, muito polêmico, e ainda assim é um show mais denso, mais pesado, e a gente estava numa conversa um pouco mais profunda nesse sentido também. De, cara, como muitas pessoas vivem dormentes para algumas coisas, são simplesmente manipuladas mesmo e vão na euforia ali no que está acontecendo e não prestam atenção em alguns detalhes e numa energia que realmente é muito carregada. E a partir do momento em que você começa a tomar essa consciência, em agir e viver percebendo que há algo maior, que há um propósito, que você pode, sabe, sair desse limite, dessa frequência e ampliar, as coisas realmente mudam. E eu acho que essa felicidade, essa coisa acaba sendo natural. Porque você acessa um nível que é cara, entendi o que é a vida. Mais ou menos isso. Entendi pra onde eu, não completamente, porque ninguém sabe completamente, mas entendi que não é só aqui, não é só acordar, trabalhar, seguir, ganhar dinheiro, pagar as contas e tal. Tem muito mais do que isso, né? Uhum. Não sei, tô aqui divagando. Eu sou meio filosófica às vezes. Eu super concordo, super concordo. E, na verdade, esse caminho é um caminho muito maravilhoso, muito de te permitir muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, ele é um caminho muito perigoso. Porque se você lidar com o ego em cima disso, você pode ir para um caminho de eu sou superior, né? Ah, não, eu sou o evoluído, vocês são todos meros mortais, vocês não sabem de nada. Então a pessoa tem que estar muito preparada para viver essa questão da expansão da consciência, para ela poder entender que ela continua no mesmo rolê, somos todos iguais, somos todos humanos, com nariz, com duas narinas, 2 olhos, uma boca, tudo igual, né? Somos muito semelhantes. Temos cada um, sim, uma individualidade, né? Por isso que a Nádia é tão diferente da Jordana, que é tão diferente de mim. Temos uma individualidade única, mas, ao mesmo tempo, somos muito semelhantes. E essa semelhança que nos traz essa empatia de entender que, por mais que eu possa estar um pouquinho acima numa questão de expansão de consciência, numa questão de compreensão de propósito, de vida, e, né, de saber viver, né? Mesmo assim, ainda estamos no mesmo estágio. Sim. Ainda estamos aqui vivendo o show da Madonna, a catástrofe do Rio Grande do Sul, as condições climáticas, o estilo de vida moderno, a internet, enfim, tudo está no mesmo lugar. Sim. Nada mudou. Eu acho que é muito saber como reagir às coisas, entende? E também saber respeitar. Eu acho que as pessoas perderam muito o respeito pelas outras quando a gente caminha para uma sociedade extremamente capitalista, materialista, consumista, que você é avaliado pela sua estética, pelo que você tem, veste, pela roupa, pelo carro, pelo smartphone atualizado. Então, a gente é muito medido por isso ainda, né? Sim. E eu acho que... E é uma ilusão, né? Porque às vezes as pessoas mais bem vestidas são as mais vazias. Exato. Então é muito de modo geral né? De modo geral a gente... Você tenta preencher de outra forma, né? Aquele vazio. Porque é fácil, né? O budismo, ele traz um conceito que é o samsara, que é a roda da vida. E o samsara é como se fosse as coisas que são colocadas na nossa história para a gente desfocar do que a gente tem dentro, né? E por isso a prática da meditação. A meditação te estimula a silenciar. Tu tenta ficar o máximo de tempo possível sem pensamento. Então, tu não pensa em nada, certo? Nossa, pra mim quase que impossível. É muito difícil, mas é uma prática. É um exercício. É um exercício. E, normalmente, o budismo, eles chamam de sangha, né? Que é quando você faz a reunião. Então, normalmente, na sangha, é mais fácil você adquirir a concentração suficiente para fazer a meditação. Por mais que você tenha outras pessoas e isso possa te dispersar, desculpa. Ao mesmo tempo,
tu vê todo mundo fazendo, tu te estimula a fazer também. Tu diz, pô, se estão conseguindo, eu também vou ter que conseguir, né? Legal. E aí, inicialmente, você foca, por exemplo, na respiração. Então, você fica pensando, não é que você não vai ter pensamento nenhum. Você fica pensando no ar entrando no pulmão e saindo do pulmão. Entrando no pulmão e saindo do pulmão. Olê, Você vai presente, né? Prestar Isso. atenção no que tá acontecendo e não dispersar. Exato. no momento presente, né? Olê, uma pergunta. O que tu faz num dia mal, assim? Quando eu não tô bem, É. eu deixo estar mal. Aham. Eu acho que é importante. Tu sente. É importante. É importante. Porque você tem que entender que não existe uma estabilidade, né? Mais um conceito do budismo. O budismo, ele fala que a gente... O tema hoje é budismo. Então, que também tem a ver com expansão de consciência, isso. Aham. Não existe uma questão de permanência. A impermanência, ela está presente diariamente na nossa vida. Hoje você se planeja, eu vou vir aqui no podcast, depois vou fazer isso, depois vou fazer aquilo. Cai café na blusa, já Você chega vai na ter esquina, sofre um acidente, o negócio muda, É já não vai... impermanente. Hoje você tá com saúde, amanhã você não tá. Essa semana eu acordei constipado também. quem se apontou pra mim? Congestão nasal e... Ontem, também. né, o Lê me mandou mensagem. Quarta-feira começou a minha garganta meio raspando e tal. E ontem eu tava super congestionado. Assim, E agora com essa nasal. dengue, né, As que todo mundo também as com pessoas dengue. têm um pouco de ilusão, né? As pessoas que eu falo de modo geral, a gente mesmo. Acho que felicidade é uma coisa super constante. Nossa, quando eu tiver ou quando eu chegar nesse patamar, que você é feliz. Ou que Nunca todo dia, vai né? ser feliz completamente, Ou que gente. todo dia tem que estar lá na frenesia, o ápice da felicidade. Todos os dias tem que ser dias incríveis, porque a internet vem disso, né? Exato. Tipo, make it count. Mas o que é a felicidade? Pois é, às vezes a felicidade é você estar na sua casa lendo um livro, tomando um chá. O que Né? que é a Ou às vezes não. felicidade? Felicidade E não também no- são os altos e baixos. Exato. Porque existe. Exato. Vai ser vida. isso. Exato. A vida. Porque a felicidade, ela é confundida com alegria, né? Com euforia, com êxtase, né? Mas felicidade, pra mim, é um conceito de plenitude, sabe? Se você tá se sentindo pleno com o que você faz, com o que você vive, com a forma que você vive, você é feliz. É Entende? feliz É tão bom mesmo ouvir o nos Lê. momentos tristes, entendeu? Exato. É isso, uma coisa não anula a outra. Exato. Dá uma paz escutar ele, né? Muito. Porque a gente, por exemplo, vocês comentaram sobre vocês terem se conectado no momento de dificuldade emocional da vida de vocês. Sim. Né? Isso tava nos bastidores também, gente. E aí, cara, olha o presente que isso trouxe, né? Se vocês talvez estivessem com seus parceiros e não tivessem tido a oportunidade de estarem sozinhas nesse momento de dor, vocês talvez não estariam hoje fazendo esse podcast. Verdade. Não, Então, total. sabe? A galera do podcast sabe que no nosso primeiro episódio a gente falou sobre isso. Sim, Que as foi duas um estavam muito desabafo. mal, aí Brincadeira. as duas se reconectaram, amizade de muitos anos e tudo mais, e cá estamos, é verdade. É verdade. Então isso é felicidade, tu entende? E o momento de dor de vocês também fez parte da felicidade. É verdade. Então, eu acho que as pessoas precisam entender de forma geral de que a vida é muito simples. Ela é muito simples. Leandro, eu queria não encerrar o podcast, mas encerrar o ciclo do propósito, porque a gente falou muito do propósito, falou muito bem, inclusive. Mas a gente não te perguntou exatamente nas tuas palavras qual é o teu propósito na tua jornada e como dentista também. Sim. Na verdade, o meu propósito de vida é estar com pessoas, assim, sabe? A minha vida é lidar com pessoas. Então, esse é o meu maior propósito, tá? Seja estar com pessoas para ajudá-las, seja para cuidá-las, seja para compartilhar, mas eu acho que o meu propósito de vida é a relação humana. E aí eu acho que isso casa absolutamente com a minha escolha profissional, né? Porque eu ensinar os meus alunos a estar com pessoas, né? Eu tratar os pacientes é estar com pessoas. E eu acho que o meu propósito é isso. É conseguir fazer com que as pessoas elas possam estar bem, trazer positividade para as pessoas com a minha escolha de vida. Eu acho que esse é o meu maior propósito. Das coisas que tu faz, o que tu mais gosta de fazer? Porque eu sei que é difícil, eu tava aqui fazendo uma pergunta, tipo, como advogado do diabo, né? Mas tu prefere mais dar aula ou mais cuidar dos seus pacientes? Não existe essa Não resposta. existe? Não tem filho preferido? Não tem filho preferido. Justamente por isso que eu escolhi fazer as duas coisas. Sim. Quando eu fiz a minha formação de pós-graduação, quando eu fui para o doutorado, a minha orientadora chegou para mim e falou, olha, eu só pego alunos que queiram fazer carreira acadêmica pública.
Aí eu falei, olha, existe essa possibilidade. Tá dentro do meu contexto de vida, não descarto essa possibilidade, mesmo achando que eu não vou me identificar exclusivamente com a carreira acadêmica. Eu ainda acho que eu gostaria de migrar entre as duas coisas, mas eu sei que existem concursos públicos, por exemplo, de 20 horas, que eu posso ser professor de uma universidade federal e continuar atendendo meus pacientes. Perfeito. Né? Mas eu não tenho filho preferido nesse contexto. E eu acho muito eu legal gosto demais porque das duas coisas. Faz todo sentido esse ser o teu propósito. Com a forma como você lida com o seu trabalho. Porque você quer entender quem é a pessoa pra levar o melhor pra ela com o que tu faz. E funciona bem, tá, Jo? Porque às vezes eu tô num diazinho meio, assim. Aí eu chego no consultório, meu dia fica muito, muito bom, assim. A gente tem isso no consultório, assim, com o Lê. E é muito gostoso. E é engraçado, porque eu já tive um episódio onde eu fiquei eu tava com muito medo de tomar anestesia, lembra? E ele foi super, assim, compreensível e sério, muito profissional, muito paciente. Eu vi, assim, como isso faz diferença pra pessoa que tem medo, pra pessoa que tem trauma. Eu tenho trauma de dentista, de infância, assim, tipo... E eu falei isso pra ele, né? Tipo, então, realmente... acho que só assim pra fechar essa parte de propósito, realmente, Leia, tu vive teu propósito muito bem vivido, porque como, assim, eu falo isso com poder de causa que fala? Sei lá o que de causa. Hã? Conhecimento de causa. Exatamente. O conhecimento de causa e de casa. Que você faz isso muito bem feito. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Muito Mas bom. eu sou muito suspeita pra falar. Na carreira acadêmica, eu acho que talvez eu sou um pouco mal interpretado. Porque Tu é bravo? sou um pouco bravo. Meu Deus, não parece. Sou um pouco A bravo. pessoa chega sorrindo, Sou um pouco conversando, bravo. brincando. Olha. É porque eu sou muito sério em tudo que eu faço. Sério no sentido de seriedade mesmo, não de carrancudo. E às vezes os alunos, eles interpretam mal isso. Muitas vezes eu cobro algumas coisas deles, tanto na prática quanto na teórica, porque eu quero estimular o desenvolvimento e o crescimento, né? Só que talvez eles não estejam tão preparados para receber isso. Então, em alguns momentos, eu acho que eles me interpretam de uma forma... O professor é bravo, o professor é muito bravo. Você trabalha na graduação. Graduação e pós, especialização. Ah, tá. Pós, o pessoal tá um pouquinho mais velho. Já é mais dependendo. fácil de compreender. Graduação até também, mas geralmente é a galera mais nova, né? Mais nova. Então, realmente, talvez eles não estejam tão preparados assim pra pensar um pouquinho mais além. Meus alunos não fiquem bravos comigo. Eu não sou mal. Ele tá ensinando vocês, tá amadurecendo vocês pro futuro, gente. Tô Só olhando quero- pra câmera errada, não é doida. Olhando pra câmera dele. Eu só quero o bem deles, cara. Exclusivamente. É assim. isso. É Muito isso. bom, muito bom. É isso. Olê, e agora eu queria falar um pouquinho sobre como que foi pra ti ir pra área que tu tá hoje. Porque assim, agora vamos polemizar de novo. Estavas falando, né, dos sorrisos serem todos iguais hoje em dia, das pessoas buscarem muito isso, e vários, entre aspas, profissionais, fecha aspas, fazerem isso, né? E é uma polêmica, porque assim, quando você fala de lente de resina, de contato, whatever, algumas pessoas, quem não tem, já olha com uma cara tipo assim, ai meu Deus, por quê? Porque tem muita coisa artificial feia aí no mercado. E aí, qual que é o teu veredito? Na verdade, cara, eu acho que... Porque tem uns plets aí que é feio mesmo, né? Complicado. Eu acho que, na verdade... Ele tentando ser louquinho, complicado. o grande... E eu aqui, feio mesmo. Horrível. É horrível. O grande fator complicador disso é que muita gente que não está preparada para fazer isso está fazendo. Porque dá dinheiro, tem giro de paciente. Se você coloca na internet que você é especialista em lentes de resina, que isso não existe. Não existe uma especialidade na odontologia de lentes de resina. Mas está lá escrito nas descrições dos perfis. Especialista em lentes de resina. E o povo não tem conhecimento. Mais de 20 mil sorrisos transformados, essas coisas todas. Marketing. Que eu sou super Que a traz favor a do marketing, credibilidade. mas ao mesmo tempo... No custo de marketing, quê?
como é que eu posso falar? Honesto, né? Exato. Não É o que- marketing que você só Exato. enaltece pra A custo vender. de quê, né? É que a ética tá lá no chão hoje em dia, né? Tu vê que as pessoas querem só fazer dinheiro. Muitos Isso. dentistas, infelizmente, só querem fazer dinheiro. Porque tu olha lá, os dentes são todos iguais, parece que tem uma forma. Existe tal existe. coisa? Não existe uma forma, mas existe uma forma de você aprender a fazer. Então, quando você aprende a fazer, você aprende a fazer de um jeito. E daí você vai repetir Um aquele único jeito jeito. para todo mundo. Porque é o Mas- jeito que você sabe fazer. Se você sabe fazer aquilo, você não sabe fazer mais, porque você não praticou tanto, né? Mas é que eu acho que também a mídia propaga muito uma coisa muito padrão, que é o que a gente observa, talvez, nos artistas. Sim. E muitos são muito parecidos. Sim. Fica meio que parecido com a questão da harmonização facial pra Sim. quem também. Aí a gente vem na mesma questão. Tudo depende do profissional que tá por Exato. trás, pra não Ah. ficar seguindo um padrãozinho. Tinha uma época que as sobrancelhas das mulheres eram todas iguais. Depois passou a ser a boca toda, todas as bocas iguais. Aí os cílios, aí agora o sorriso. E de repente a gente vai ter aí milhões de bonecas, né? Porque elas vão estar montadas, todas iguais. Tipo Suzy. Temos Mas duas quando você- coisas aí. São coisas também inovadoras, né? A coisa tá entrando no mercado e entrou de uma forma muito rápida no mercado. E talvez as pessoas aprenderam a usar daquele jeito. Até a hora que, como tudo na vida, vai se modificando, vai se aperfeiçoando, Sim. né? Mas já tem gente tirando, né, Lê? Tem gente refazendo. E tu já fez bastante. Refez trabalho, né? Já. Na verdade, eu acho que primeiro ponto que eu acho que é de se observar, assim, é que a sociedade ela tem uma construção estética ao longo dos anos, né? Se a gente pega lá nos anos 20, nos anos 40, 50, as mulheres usavam, esteticamente era mais bonita a mulher ser mais gordinha, ela ter mais volume, mas ao mesmo tempo tinha que ter a cintura fina, então usavam um espartilho para poder afinar a cintura, mas tinha que ter seio grande, tinha que ter quadril e tal. E aí depois a gente vai modificando esse padrão de beleza para mulher extremamente magra, né? Então as modelos são magérrimas hoje. Então as mulheres bonitas e padrões são as mulheres muito magras, né? Então existe uma construção social de padrões ao longo dos anos que vai se modificando, vai se alterando. Primeiro é bonito ter seio grande, depois agora é bonito não ter mais seio, então as mulheres tiram seus silicones, né? Então, vai modificando esses padrões. Isso eu entendo que é uma forma que as pessoas usam para se adequar, né? Elas querem se sentir adequadas àquele contexto de vida delas, né? Acho que o grande problema, na odontologia especificamente, e nas lentes de resina ou de porcelana, é que muitas vezes acontece de o profissional querer ganhar dinheiro, precisar se manter, precisar manter o seu profissional, né? Manter o seu consultório e tudo mais, e acabar fazendo tratamentos onde não precisa ser feito. Sim. A pessoa não tem indicação, né? Eu pegar o seu sorriso, que é lindo, e dizer, não, mas esse teu lateral tá um pouquinho tortinho. Tá um pouquinho avançado. E a gente se pega se cobrando nisso. Entendeu? A gente que, né, muitas vezes a gente se olha, obviamente. Fala muito de ti. Do quê? Que tu falou pra mim do teu sorriso. É que tem um lado que eu gosto de sorrir, tem um lado que eu não gosto de sorrir pra câmera. É meu. Eu sei que eu Sim. gosto mais desse lado, até porque aqui ele é mais encaixadinho, ele é mais bonitinho. Se Aí eu eu faço falei- aqui, mostra esse que é um pouquinho mais Falei, ressaltado. Jordana, se eu tivesse teu sorriso, eu jamais mexeria. Tipo, teu sorriso é lindo. Olha como a gente vai se cobrando, né? Porque a gente se percebe. Então a gente se olha e a gente olha aquilo todos os dias, aquilo que incomoda. E aí o outro olha e fala, não, mas. Não nota. Não nota. Sim. Eu tenho dentes tortos, porque eu não usei direito a contenção. Mas o que a Camila sempre fala no consultório é assim, o paciente vê o teu sorriso e ele quer fazer contigo, porque os teus dentes são lindos e o teu sorriso é lindo, mas o meu sorriso não é perfeito. Tu entende? São naturais, você São não naturais, tem lente. não fiz nada no dente. Eu Muitas nunca pessoas usei- perguntam, Eu nunca usei aparelho. nunca usou? Nunca usei. O seu sorriso é não, muito bonito. Não precisei, mas, claro, embaixo a gente percebe. Se for olhar milimetricamente, óbvio, tem defeitos. Ninguém é 100% Sim. perfeito. Existe um padrão estético dentro da odontologia, dentro da dentística, que a gente estuda, de proporção áurea, que vem lá do Da Vinci e tudo mais. E a gente transforma isso, traz isso para odontologia, traz para a questão de harmonia do sorriso, do sorriso, né, dos dentes com a boca, da boca com o rosto. Existe toda uma De harmonização. harmonia mesmo, Exato, estética. Exato. Então, existem padrões estéticos que são mais favoráveis, que a gente observa nas pessoas e isso faz com que o sorriso delas se torne mais esteticamente favorável.
Mas isso não quer dizer que todo mundo precisa ter o dente extremamente alinhado, branco, quadrado, grande. Não, Isso. entende? E eu acho que é isso que dá a beleza de cada um, né? Eu quero entrar numa pergunta um pouco mais capciosa, profunda, porque eu gosto de filosofia. Eu sei que o nosso convidado é mais filosófico que eu. Vamos lá. Você estava falando de a mudança da beleza de forma cultural, né? Como isso muda no decorrer do tempo. Mas aí a gente tem aquela questão do que é belo, do que não é belo. O que é belo, o que não é belo pra você? Ou é uma questão de construção cultural? Eu acho que absolutamente é uma questão de construção cultural, até porque a gente tem conceitos de beleza muito diferentes no mundo todo, né? Então, até é engraçado isso, porque eu estava com amigos esse final de semana e eles foram para Indochina recentemente. Indochina? Indochina? Indonésia? Indoásia? Não lembro agora. Indonésia. Não. São países de uma região específica. Ah. Camboja, Laos, não sei o quê. Tá. Lá na Ásia, É, Sudásia. acho que é Indochina que chama essa região. Não sei. Acho que Agora é eu fiquei... próximo da China, mas... Vou pesquisar. Bota aí. E eles estavam falando como o povo lá é feio. E daí eu falei, cara, que difícil isso, né? Porque eu tenho uma atração pela estética oriental. Eu acho Indochina. super bonita. Indochina, né? Uhum. Por uma estética oriental. Eu acho super bonito. Eu acho muito exótico, diferente. Então eu acho Feio pra quem, né? que... Feio pra quem? Exato. Né? E aí eles até comentaram, mas se você for pra Suíça, se você for pra sei lá pra onde, não tem gente feia. Mas não tem gente feia pra quem, né? O que é bonito e o que é feio? É muito individual, né? Obviamente que a gente tem, o que eu te falei, existem protocolos de padrões para estética, a gente tem isso, obviamente, de assimetria, de linha média, de espaço entre o tamanho dos dentes, o formato dos dentes, isso existe, né? Para a gente construir um sorriso mais favorável esteticamente. Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que ser igual, né? Eu acho que a beleza do ser humano tá aí. De você ter o olho claro e ela ter o olho escuro, de você ter a pele bem branquinha e ela ter o cabelo bem escuro, e vocês duas serem lindas, independente de como vocês são. Não existe só isso é bonito, né? Claro. E eu acho que é aí que tá a grande sacada da coisa. Quando a gente pega hoje desfiles de grandes marcas, você vê uma infinidade de padrões de modelo hoje, né? Não tem preto, só tem de japonês, tem modelo, loiro, tem mas branco, até tem... mesmo de estética da própria moda. Sim. Tem muita coisa que você olha, gente, mas eu jamais usaria isso. Ok, mas na minha concepção não é belo. Mas na concepção de outra pessoa, aquilo ali é lindo. É muito Subjetivo. muito subjetivo. Muito né? subjetivo. Eu tenho calvície e durante muito tempo eu me questionei da minha beleza por eu ser calvo, né? E eu Ele muitas questionou vezes... a beleza dele. Muitas Ai, vezes... Leandro! Humilde, sempre, é isso aí. Muitas vezes eu... Não vamos Gente, ele entrar é nesse lindo! assunto, Ele é tá? lindo, maravilhoso. Ele questionou a beleza dele. Não vamos Quem entrar somos nesse nós, assunto, então? não vamos entrar nesse assunto, pelo amor de Deus. Eu deixei ele vermelho. Não é nem o que... bom. Eu vou modificar a frase, tá? Eu não questionei a minha estética, tá? Não é a minha beleza, é a minha estética pela minha ausência de cabelos. Porque o cabelo é uma coisa... Mexeu muito com a tua autoestima? Bastante. Durante muito tempo. Eu já pensei durante muito tempo de fazer transplante capilar, por ser uma questão de que você foge do padrão, né? Por exemplo, se a gente pega um desfile de moda, não tem um modelo calvo. Não existe. Não é considerado um padrão estético de beleza uma pessoa calva. Ah, mas olha eu esqueci o nome do Velozes e Furiosos. Van Diesel. Ah, Vin Diesel. Não, Na verdade, eu nem os consigo carecas te estão imaginar com muito em cabelo. alta. Exato. Ah, gente, Depois eu era entendi, colando. depois eu entendi que faz parte do meu padrão estético, Sim. Sim. né? É você. A Nádia falou, nossa, não consigo nem te ver de cabelo, né? Porque as pessoas já me conheceram assim, eu já tive cabelo, né? Até quase 30 anos eu tinha cabelo. Então, assim, faz parte da vida, né? E aí, falando um pouquinho, vamos já migrar, né, dessa questão de estética, e eu falei da idade ali, né? Que também é uma coisa que eu vejo muito difícil hoje em dia, a relação do envelhecimento para as pessoas. E daí vai um pouco para a questão da harmonização facial. Que as pessoas não aceitam mais ficar velhas, né? O envelhecimento é algo que também é denotado como uma questão de você ficar menos bonito ou menos
né, no padrão estético menos favorável, né? Então, cada vez mais as pessoas estão se transformando esteticamente para não ficar velhas. Mas aí é que... Pra fugir mas delas, aí, né, aí eu pego num ponto de que, ao mesmo tempo que as pessoas estão correndo, tentando correr contra o tempo, elas, pelo excesso de uso de substâncias, enfim, harmonização e tudo mais, elas acabam envelhecendo muito mais. Pelo uso ao invés de se deixarem envelhecer naturalmente. Por que eu digo isso? Claro, a tecnologia e todo o avanço que a gente tem em relação à saúde está aí para ajudar. Mas o excesso piora. Eu noto isso porque esses dias eu tava vendo, sei lá, a internet, né? Aí apareceu pra mim a Xuxa, gente. Cara, eu não sei se ela passou por alguma doença ou não, ou o que aconteceu, enfim. Mas pra uma pessoa da idade dela, pra mim, ela tá muito envelhecida. Eu sei que tem excesso de coisas ali. Então, até que ponto, né? A gente tem que cuidar disso também. É que, na verdade, eu acho que o envelhecimento ele tá diretamente relacionado com o estilo de vida, tá? Normalmente, as pessoas costumam falar que eu aparento ter menos idade do que eu tenho. E eu acho que isso também está muito relacionado ao meu estilo de vida. Quantos anos você tem? Tô com 41. Tá, tem... Eu sou uma pessoa que nunca usou drogas, bebo muito pouco, nunca fumei, durmo regularmente bem, pratico atividade física há muitos anos, me alimento regularmente bem. Então, eu acho que a construção disso ao longo da minha vida fez com que o meu envelhecimento fosse um pouco mais retardado do que para outras pessoas, né? E eu acho que também tem um pouco disso. Às vezes as pessoas elas têm um estilo de vida que é tão destrutivo para esse ponto específico que elas vão tentar compensar de outra forma. Eu sou super a favor da harmonização, não estou aqui querendo polemizar nesse sentido de achar que eu sou contra, muito pelo contrário, mas eu acho que eu sou a favor da harmonização como uma forma de prevenção e de manutenção de saúde. Isso. Né? E eu acho que você envelhecer bem está relacionado com saúde. Né? E está relacionado com não só utilizar desses meios, mas cuidar de todos os outros aspectos da vida, né? Eu também sou a favor de tu fazer assim o que tu... Tipo, eu não tô feliz aqui com meu seio, por exemplo. Vai procurar um profissional legal, bacana, que possa levantar tua autoestima e... levantar também. Mas, sei lá, né? Ou, é igual a gente fazer o botox preventivo, sim, né? É igual você fazer uma limpeza de pele. Não, cada um bioestimulador de colágeno, você manter isso a longo prazo. Minha irmã tinha nada de lábio. Ela colocou um pouquinho, nossa, aquilo, fez a autoestima dela. Sim. Eu sou muito a favor disso. É o que eu falo sobre indicação. Só que você tem que buscar um profissional. Indicação correta. O Lê foi uma indicação. Eu tava indo por conta, aí eu olhei as fotos da pessoa que eu ia fazer, eu fiquei encantada, tipo, pelas fotos. Nossa, que dente branco, que dente lindo. Aí eu fui tomar café com uma amiga minha, que é a Camila, dentista, e aí eu mostrei pra ela e falei que eu ia fazer. Ela falou, Nádia, como dentista, eu vou te dizer, não. Vai nessa pessoa. Aí ela pegou e indicou o Lê. E aí eu vi que realmente eu ia ficar com um sorriso bem artificial e branco. E não existe. Gente, a branquitude dos sorrisos hoje em dia tá uma coisa muito fora, que não existe. Que não é real. Mas isso também está relacionado com uma busca por mostrar. Porque você ter dinheiro para fazer uma boca toda não é barato. Então você não vai querer investir o que você fez e as pessoas não notarem que você fez. Entendi. É o famoso comprar a bolsa Gucci que apareça a marca Gucci. Eles querem mostrar o simples fato de alinhar, deixar natural. A pessoa que quer ter o dente muito artificial não é a pessoa que vai trabalhar com Quiet Luxury lá, né? Com aquele conceito de Quiet Luxury. Não vai. Ela quer mostrar. Entendi. Ela quer mostrar. É como se tivesse o G da Gucci no dente. Qual é a principal busca ou a principal... o que mais deixa a pessoa triste na hora de te buscar? Qual que é a tua salvação principal, digamos assim? Acho que eu não entendi a tua pergunta. Eu também não entendi, amiga. Por exemplo, você trabalha com a parte estética. Sim. Mas a pessoa que vai até você, qual que é a principal dor dela? Além da estética como um todo, ela vai corrigir algo, mas o que ela busca? O que você nota na pessoa? Isso é muito individual, tem muita coisa. Tem muita coisa. Porque às vezes a pessoa trabalha com a questão da autoestima dela relacionada
com a exposição. Então, ela quer que as pessoas vejam que ela pode ter as coisas. E aí, a dor dela tá em não ser aceita. Olha, o buraco é muito mais baixo, né? Ou, às vezes, a pessoa, simplesmente como a Nádia, tinha um trauma de dentista, tinha um trauma do sorriso dela por conta de não ter conseguido cuidar de ir no dentista frequentemente e tudo mais. Então, aí, a dor tá em outro lugar. Tá num trauma, tá numa questão de medo e coisas enfim. básicas que eu nunca tinha aprendido. Eu fui aprender a passar fio corretamente. Lá vai eu falar de novo que eu aprendi tarde as coisas. Porque viralizou um vídeo meu falando que eu aprendi a lavar os cabelos corretamente faz, sei lá, pouco tempo. Mas é que quando a gente aprende... Viralizou mesmo, tipo, deu mais de 1 milhão de visualizações. A pessoa de 32 anos falando que aprendeu a lavar o cabelo agora. Tu ficou Mas não famosa é. por isso, É amiga. porque, assim, quando a gente aprende com experts na área, é realmente um aprender. A gente vê que ninguém sabe É que lavar o assim, cabelo, ó, ninguém sabe passar um fio dental. Aí a gente tava falando sobre isso, justamente. A gente aprende na escola a escovar os dentes, fato. Mas que daí tem, né, a galera que vai nas escolas das crianças pra escovar os dentes e tal, mas não ensina a escovar o dente. Escova o dente com as crianças. Agora é o horário de escovar o dente e tal, beleza. Mas é uma coisa que se você não tem uma mãe, um pai, alguém ali pra te ensinar de fato, um profissional que seja... não é uma coisa instintiva. Não. Sim, eu tenho que passar o fio dental e abraçar o dente do lado. Oi? Como assim abraçar o dente do lado, né? Então, eu passava, tipo, pra cima e pra baixo. E era isso que eu fazia. era o normal. Exato. E aí, o Lê me ensinou agora, gente. Tipo, eu comecei o tratamento com ele, foi onde ele me ensinou. E, cara, eu deixava a desejar nisso, e eu passava o fio dental todos os dias, mas eu deixava a desejar nisso. Então, é porque eu tava fazendo errado? Eu aprendi depois de velha e com manutenção em dentista também a passar o fio dental, porque eu era da mesma forma. Passava, tipo, encostava a gengiva, voltava. Não fazia. Tem pessoas que nem encostam na gengiva, porque daí a gengiva tá um pouquinho inflamada, sangra, daí acha que tá machucando com fio. Então, não pode encostar na gengiva, é só pra passar no meio Sendo do dente. que tem que passar, Tem que porque passar. tem, Na provavelmente verdade, tem você tem comida que ali, né? encostar em tudo Tem e que entrar lá raspar. dentro da gengiva. E aí, quando você Que é percebe onde a que não escova tá não mais chega, sangrando, não tá mais sangrando e que não tá saindo esfiapado ou quebrando fio, é porque seu dente tá limpo. Maravilhosa, gente. Quer ser dentista? Quase uma dentista aqui. Mas Mas com tem- esses dentes lindos, né? É super bem cuidado, dá pra saber. Mas que tem a ver com propósito, né? O dentista que não para pra fazer isso é porque ele não tá dentro do propósito dele, da carreira dele, de cuidar do paciente, de ter atenção. Então, né? agora abre aqui minha câmera que eu preciso falar pra você que está assistindo. Busque um profissional que tenha ética, vá por indicação, uma pessoa boa, uma pessoa que realmente converse com você, que tenha um tempo pra você, porque hoje em dia é muito comum as pessoas visarem dinheiro, vai lá, tu senta na cadeira, faz o que tem que fazer, tchau, tchau, volta tal dia. E é muito difícil achar um profissional que de fato, te ensine, tá ali, te escute, tenha paciência. Então, eu acho que vai da gente também. Da mesma forma que a gente sempre fala do que consumir na internet, que é responsabilidade nossa, né? Pô, não gostei disso, não sei. Eu não vou perder tempo criticando. Eu vou simplesmente parar de seguir ou passa pra próxima e é isso. Então, é nossa responsabilidade o que a gente consome, é nossa responsabilidade também os profissionais que a gente coloca dentro da nossa vida, né? Claro. Pra nos tratar, que seja sorriso, que seja cabeça, que seja físico, enfim. Acho que isso é muito importante. E eu acho que, assim, aí eu vou pedir a tua opinião em relação a isso também, mas eu acho que esses profissionais, a gente vai encontrar muito mais no networking, na indicação, do que naquilo que se vê na internet. Sim, você pode achar uma pessoa super boa ali, acompanhar o trabalho dela e, de fato, chegar lá e ela ser 100% o que ela mostra, o que ela demonstra, e ser mais humana, não simplesmente profissional e comercial, mas a indicação vale muito, porque é a pessoa que já passou pela experiência e sabe como é essa experiência com E tem um dentista. muito, né, Leto? Eu acho que tu pode confirmar isso, que tem muita rixa entre os profissionais hoje em dia, né? Um profissional fala do outro, não sei o quê, e critica e tal. Então, quando você é indicado ou você é elogiado por outro profissional, Sim. quer dizer que você tá muito bem, né? Na verdade, o ideal de carreira é quando você começa a ser indicado por outros profissionais, né? Isso é o ideal de carreira de um dentista, de um profissional liberal, né? Porque a partir do momento que as pessoas te indicam, né? O outro dentista fala, vai lá naquele cara e faz com ele, é porque você realmente adquiriu uma expertise, um nível profissional do mais alto nível, né? Porque as pessoas que entendem estão vendo o valor que você tem, né? Não é do leigo, né? Do profissional. Mas eu acho que, indo na tua linha de raciocínio, eu não descarto uma coisa da outra, tá? Eu acho que existem excelentes profissionais que
entenderam que o game é se divulgar, faz parte do game, não tem como fugir mais disso, Sim. né? E então vão conseguir captar pacientes através disso também, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Só que tem que saber olhar, né? Então, pro leigo é difícil, né? Porque não tem como você... Não existe um indicador tão claro de que aquela pessoa que está se vendendo ali, ela tem domínio absoluto do que ela faz ou não. Eu conheço profissionais com um gabarito excelente, né? Então, eles têm um currículo impecável. Tem um Instagram, uma rede social muito bem conceituada, produzida por galera do marketing, muito bem montada, com vídeos, com tudo mais. Trabalham bem tecnicamente, mas deixam a desejar em muitos pontos, certo? Por exemplo, sei lá, na minha área especificamente, eu conheço profissionais que fazem um trabalho, como eu fiz na NAD, de reabilitação estética, instalam as lentes, né, instalam os laminados cerâmicos, só que não dão controle depois, não removem os excessos de cimento, a gengiva fica inflamada. Então, assim, não dá um cuidado pós. Foi lá, cobrou X, parará, fez o que aconteceu, fez foto, publicou, rararara, mas não dá um acompanhamento que precisa, que faz parte, que a literatura, se eu pegar artigos científicos, a literatura fala que um dos pontos primordiais para a manutenção de um tratamento como o da Nádia é fazer controle anual. Olha só. Né? E isso E eu acho que muitos vale nem- pra... Claro que pra tua área também, né? Pra essa área de odonto, pra qualquer área da saúde, sim. Mas pra qualquer prestação de serviço, pra qualquer trabalho que você faça, você tem que ter um acompanhamento do início ao fim, Sim. né, gente? Sim. Do trabalho não é só o durante, mas Não. o pós, ele vale muito. É. E é Tão isso que vai importante fidelizar o quanto, né? cliente. Sem dúvida. Olê, e hoje o que tu faz? Profissionalmente? Isso. Só pra quem tá Eu escutando. medito. Só pra quem, né, pra quem... A gente tá falando tanto aqui dentística. Dentística. Dentística, né? É a minha área, dentística. Aí, mas só sendo prático, o que seria isso? Traduz pra gente hoje. O que eu faço no consultório, na Isso. clínica? A minha atuação é na especialidade dentística restauradora. Ela é a área que talvez é a área básica da odontologia, que a gente aprende muito bem na graduação, mas que poucos fazem do jeito que eu faço, né? Que é com muito critério e muito detalhe, assim. É restauração, Restaurações de resina composta, facetas de resina composta, restaurações de cerâmica, coroas de cerâmica, laminados de cerâmica, clareamento dental, Autoestima planejamento total. estético do sorriso. Tudo que está relacionado com a parte restauradora do dente, ou restaurar um dente, seja pela estética, ou seja por uma perda de função, por uma fratura, isso está relacionado com a dentística. certo. Então hoje essas são as áreas que você atua. É o que eu faço, é o que eu amo fazer. Olha, E tem pessoas de todas as idades, né? Todas as idades, desde jovens até idosos, graças a Deus. E o que te deixa... Compartilha com a gente uma história, assim... Uma breve história que te marcou muito, que não seja a minha. Que, tipo, que te emocionou, que foi uma coisa que tu viu, que a pessoa ficou muito feliz. Eu falo não a minha, porque realmente mudou minha vida. Eu falava isso, gente. Se fosse pra escolher fazer uma lipo ou arrumar meu sorriso, eu arrumaria meu sorriso. Sempre foi, eu sempre falei isso. Sempre. Que é muito real, assim, e foi uma mudança muito grande. E é engraçado, porque depois que passa um tempo, você se olha no espelho e você fala assim, eu sempre fui assim. Tipo, não mudou muito. Aí tu olha uma foto e tu fala, meu Deus, mudou muda. muito. Porque É tu por se isso que eu acostuma, gosto de né? fotografar esses casos, todos os casos que eu faço de reabilitação estética de dentes anteriores, eu gosto de fotografar para mostrar para o paciente. Então, normalmente, ou eu publico, ou eu mando as fotos para o paciente para ele entender o grau da transformação. Eu não tenho uma história específica, porque é muito comum isso acontecer no consultório. Como eu Quando trabalho as pessoas com... se olham naquele espelhinho, né? Tipo... A gente fica até sem palavras. Tu não sabe muito o que dizer, tu fica... E tu fica se olhando ali, Que o Lê do lado, só, massa. tipo, esperando, né? E a reação, não existe muito reação, assim. É muito doido, né? Mas eu acho que é muito isso. A pessoa estava... normalmente, as pessoas que fazem esse trabalho comigo, elas estão muito... elas não têm mais o prazer no sorriso. E é o que a Jordana falou. É um cartão de visita, né? Com certeza. Você conseguir sorrir para as pessoas abre. É uma abertura, assim. A pessoa se sente íntima de ti porque tu sorriu para ela. Exato. Né? É isso. Ela gera Muda o empatia, dia afinidade, de alguém. né?
E quando a pessoa não consegue sorrir porque ela não se vê sorrindo, e ela consegue se ver sorrindo depois porque a gente modificou o sorriso dela, isso impacta demais na vida da pessoa. Então, isso é muito comum de ver no consultório. Então, É igual tu ficar uma semanada num dia nublado, assim, fechado. Tu fica meio triste. É. E quando vem o sol, você já, nossa, iluminou. É a mesma coisa, é o sorriso na é vida. É o sol na vida das pessoas. né? É isso. Jô, quer fazer a nossa última perguntinha? Eu queria fazer uma pergunta antes dessa última. Tá. Tu tava falando dessa, né? Uhum. Tá, não. Queria fazer outra coisa, que eu acho que pode ajudar um pouco. Afinal de contas, muita gente assiste, muita gente que eu digo no nosso convívio social, temos várias pessoas e a gente não sabe o nível, a proporção que pode tomar essa nossa conversa. Mas cuidar dos dentes é algo, sim, muito custoso. Mas qual seria o conselho que você dá para aquela pessoa que às vezes não consegue, ela tá com a autoestima dela lá embaixo, mas ela também não tem todas essas condições para fazer um tratamento com você, por exemplo. De que forma ela pode cuidar? O que ela pode fazer para tentar mudar um pouquinho esse sentimento que ela tem e de alguma forma melhorar? O que é o básico do cuidado dentário, vai? O básico do cuidado dentário é escovar dente, né? E passar um fio mas dental. Exato, mas com qual frequência? Como? A gente pensa assim, de manhã e à noite, tá bom. Não. O ideal é escovar dente pelo menos após as refeições. E aí a gente orienta que seja 30 minutos após as refeições. Porque quando a gente come, existe um processo digestivo na boca que começa pela boca. Então existem enzimas que são liberadas na boca para reduzir o pH da boca e começar a digestão já propriamente na boca. Então, 30 minutos depois da refeição é que a gente tem que escovar os dentes. Exato, porque se você escova imediatamente em todas as refeições, o seu pH está muito mais baixo e você começa a desgastar o esmalte do seu dente. Isso a longo prazo você vai ter mais sensibilidade, vai ter perda do esmalte. Então a gente não indica que seja antes de 30 minutos, que é o tempo mais ou menos tampão da saliva voltar para um pH mais alcalino. Eu não sabia disso, e tá? poder escovar. Tá? Nossa, muito bom. Mas idealmente escovar após as refeições, né? Inevitavelmente não dormir sem escovar dente, né? E de preferência também não escovar o dente logo que acorda, que também muitas pessoas fazem isso, porque também nesse momento o pH da boca está mais baixo, porque a gente saliva menos durante a noite. Eu tomo meu café, então não. Demora pelo menos 15 minutos para preparar meu café, depois eu tomo, aí eu escovo os dentes. Ótimo, tá perfeito, maravilhoso. E o fio dental pelo menos uma vez ao dia, né? Pelo menos na escovação noturna e idealmente antes de escovar. Então passa o fio e depois escova. Então esse é o pacote básico. Antes de escovar? Antes. Isso passa eu também o fio não depois? sabia. Eu sempre passei depois. Nossa, amiga, É tipo pra finalizar, sim. Eu sempre passo antes. Porque já tá sujo, daí cara, vou passar, calma lá, vou tirar primeiro. É porque o objetivo do fio dental é você remover o biofilme, a placa bacteriana que fica entre os dentes e lá pra dentro da gengiva, que é onde a escova não chega. Só que quando você faz isso, você tira o fio, fica um pouquinho de sujeira pra fora do dente. Daí é onde a escova vai limpar depois. Olha só. Tanto que daí eu percebo isso e aí eu faço aquele bochecho pra... Bochecho que você fala? Bochecho. E aí... Enxágue. E enxágue pra tirar. É recomendado o flúor, esse Enxaguante. enxaguante bucal? Existem dois tipos de enxaguantes. Existe um terapêutico, que tem a base de clorexidina, que daí a gente não indica para todos os pacientes, porque ele causa alteração do paladar, gosto metálico, manchamento dos dentes. Então, ele é para um tratamento, quando o paciente tem algum problema periodontal, problema da gengiva. Então, a gente indica esse enxaguante terapêutico por um período específico. E existem os enxaguantes normais. Os enxaguantes normais são enxaguantes que você utiliza ele como um cosmético, tá? Como se fosse um perfume, né? Esses enxaguantes convencionais, eles têm flúor na composição e eles podem ser indicados para quando a pessoa tem mais chance de ter cárie, né? Crianças e tudo mais, mas não é uma necessidade, ele também tem a sua indicação, tá? O enxaguante bucal, ele não é uma coisa, não é uma condição específica para a gente ter uma boa saúde oral. Não... Água oxigenada? O que tem? É uma dúvida da plateia. Uma dúvida do diretor os aqui. Os amiguinhos querem saber? Água oxigenada para enxágue? Isso existe? Os dentistas mais antigos, eles recomendavam você diluir a água oxigenada 10 volumes num copo de água e fazer bochecho quando você tinha problema periodontal também. Olha! Quando tinha inflamação na gengiva. Uau. Porque
as bactérias que colonizam essa região são bactérias anaeróbicas, elas não gostam de oxigênio. Então, se você bota mais oxigênio dentro da boca, teoricamente você mata elas sufocadas, entre aspas. Que né? legal. Mas não tem Não. evidência científica, ela não funciona tão bem quanto a Era- cloroquidina. Então, Era mais cultural. é uma coisa meio ali. antiga. É. Mas tem, Tá antigo tem e mais ou menos a ver Tá antigo, Tem mais ou menos a ver com botar oxigenado em feridas, que daí faz aquelas borbulhinhas. Entendi. Ele borbulha também porque as bactérias anaeróbicas estão morrendo ali e tal. Mas agora faz sentido. Olha só como as coisas coincidem, né, na conversa. Eu tava essa semana viajando e eu tava tinha queimado a minha língua com café. Tomei um café muito quente. Aí um amigo lá pegou e falou, faz bochecho com água oxigenada. Aí eu não entendi, cara, mas como é que eu vou colocar água oxigenada? Porque a gente pensa no cabelo, né, na tintura. Água oxigenada na boca não faz sentido. Daí ele, não, testa porque dá sei lá, ele deu essas explicações. Mas ele não é dentista, esse colega, né? Não, mas ele falou pra fazer bochecho com isso. Não. Aí não resolveu nada. Não. Aí eu fui na farmácia, ela me deu um soro. Se deu certo ou não sei, eu testei. Na verdade, quando você tem uma queimadura, você vai ter que esperar a recuperação do organismo. O organismo vai produzir célula de novo e cobrir ali onde você perdeu o epitélio, mas... Mais ou menos isso. Mas só voltando à pergunta da Jordana que você me interrompeu, e não deixou responder. Perdão, desculpa. A pessoa que ela não tem condições financeiras e quer buscar um tratamento legal, existem algumas ONGs, alguns locais onde a gente tem atendimento público gratuito, né? Um deles é a universidade, né? A universidade é um local de acolhimento desses pacientes, né? Tanto posto de saúde também. A diferença da unidade de saúde, do SUS, para a universidade, é que o SUS ele vai fazer procedimentos mais básicos, né? Então ele vai conseguir fazer uma extração, uma profilaxia, uma restauração, mas não vai conseguir fazer procedimentos mais avançados, como procedimentos de estética, faceta de resina, essas coisas todas, né? E aí a gente consegue fazer isso na universidade, né? Os alunos do último período, que já estão mais avançados, juntamente com o professor, a gente consegue fazer alguns casos mais legais. Então, em alguns casos, a gente consegue dar esse acolhimento para os pacientes de forma gratuita nas universidades. E nos cursos de pós-graduação, normalmente tem uma taxa de pagamento ali, mas é bem inferior ao comparado com o consultório particular. Legal. Então, todo mundo tem acesso aos cuidados também, né, gente? Sim. É o básico. É possível para todo mundo. Tá, e aí, antes de finalizar, uma última, só porque me veio muito essa imagem na minha cabeça. Não sei se vocês já viram, aqueles volta e meia tem reels, assim, de tratamentos, e as pessoas tirando a lente depois, e aqueles dentes bem fininhos, meio que corroídos, assim. Cara, qual que é a sua concepção como expert nisso, sobre essas coisas que a gente vê, leigo, vê e se assusta com isso, né? Sim. Só de olhar já me dá medo por causa da sensibilidade. Tu lembra disso, né? Não que a gente fez, né? Sim, eu sei que o teu trabalho não é assim, não é invasivo, não tem isso, mas... Às vezes tem, Jordana, é que na verdade existe uma necessidade individual de cada um. Às vezes a pessoa ela tem um dente extensamente destruído. Ela já fez muitas restaurações ao longo dos anos, teve que fazer um tratamento de canal, e aí vai perdendo a estrutura do dente, né? E aí quando você vai fazer uma reabilitação protética sobre esse dente, que você vai botar uma porcelana sobre esse dente, você tem que tirar tudo que tem ali, que sobrou do dente, que não tem um suporte para esse dente resistir a uma coroa em cima. Então, a hora que você vai desgastando para tirar tudo, sobra pouca parte do dente. Então, às vezes, essas situações que aparecem na internet estão relacionadas com isso. São pessoas que, ao longo do tempo, não foram no dentista, não cuidaram muito bem, não escovaram direito, tiveram muitas cáries, muitas restaurações repetidas, e aí tiveram que chegar nesse caminho de um desgaste acentuado e ficar só os dentinhos de tubarão ali, né? É que o que se chega na gente é que o tratamento que ela fez causou aquilo ali. Claro, a impressão que se dá, né? Pode até ter, a gente chama de imperícia, né? Isso. Pode até ter uma imperícia do profissional, de ele ter desgastado sem necessidade, por não saber, por não ter conhecimento da técnica, mas isso não é o convencional. É assim. o que a pessoa já o passou pregresso, anteriormente. É o pregresso. Faz você a pergunta finaleira, então. Lê, fala pra gente... Que medo dessa pergunta. Fala pra gente 3 atitudes que você acredita que levam uma pessoa a chegar no seu objetivo, a ter os seus resultados. Dedicação, persistência e foco. Perfeito. Eu acho que são essas 3. Perfeito. Foi o que você construiu no seu caminho e levou. Foi.
Nossa, Lê, muito bom conversar contigo. Ah, que gostoso. Pena que passa rápido, né? Passa só? super, né? Tá vendo? Boa. Tava tão nervoso pra Não fica mais nada. nem nervoso. Tá né? vendo? Uma delícia. Dá vontade de ficar falando a tarde inteira, né? Muito, pra mim eu ficaria aqui horas. Sim. Eu adoro conversar, né? E é porque rende também, né? Não só o assunto profissional, A mas a gente- gente falou de imagina. tudo. E a gente aqui. tinha muito mais dúvidas pra tirar Eu não falei de contigo. muita coisa, né? Não falei muito sobre a minha história de vida pessoal, não falei muito... Então, eu queria Tem que tu muita falasse, coisa, porque né? a história de vida do Lê é muito... Assim, é muito maravilhosa. Eu admiro muito aonde tu chegou, a pessoa que tu é. E hoje de manhã acordei pensando nisso. Eu tenho que falar isso pro Lê. Na frente de todo mundo, assim, que eu admiro muito a pessoa que tu é. Despite, né? Tipo, para além de tudo que já aconteceu na tua vida. E tu permanecer essa pessoa com caráter ímpar, uma pessoa íntegra, honesta, trabalhadora, assim, sem palavras. Eu sinto muito orgulho, de verdade. Eu posso dizer que eu tive berço, né? Eu tive um pai e uma mãe espetaculares, assim, né? Então, isso fez com que a gente conseguisse ter uma base Uma melhor. base. Nada como ter essa base, né? Mas eu não acho que isso seja fundamental, tá? Eu acho que existem pessoas sem base que conseguem, pessoas com base que não conseguem. Não é condição fundamental para isso acontecer. Mas eu considero que muitas das coisas que eu construí ao longo da minha vida tá relacionado com isso, assim, com exemplos. Que eu acho que a pessoa que tem a base, ela consegue talvez chegar de forma mais rápida Sim. no objetivo. Não digo no objetivo, mas vai quebrar menos a cabeça, sabe? Do que a pessoa que não tem isso. Tipo, pelo menos uma base familiar, pais que te dão um direcionamento correto, né? Exemplo. Questão do exemplo. Exemplo, Sim. Muito bom. Muito Muito bom. bom conversar. Maravilhoso. Vamos falar a mesma coisa que a gente sempre fala pra todo mundo. Você tem que Você voltar. tem que voltar. Vamos fazer um second Vamos time. fazer. Second time. Muito bom, muito bom. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque a gente amou esse bate-papo com o Lê. Ele é uma pessoa incrível, vocês agora já conhecem ele. O arroba dele tava passando aqui o tempo inteiro, né? Então segue ele lá. Quem tem vontade de transformar o seu sorriso, ou quem tem muito medo de dentista, conheça o Leandro. Ele atende aqui em Balneário, na região. E Lê, queres falar alguma coisa que tu não falou? Sou muito grato por estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite de vocês duas. Era uma vontade já expressa por mim estar no Expresso. Né? Olha, adorei. E eu quero dizer para vocês que sigam seus propósitos, assim, sabe? Confiem em quem vocês são, sabe? E acreditem nos seus potenciais, assim, eu acho que é isso, sabe? Menos comparação com os outros e mais consigo mesmo, assim. Muito bom, muito Tá? bom. beijo Transformem a todos. suas vidas sorrindo. E espero Maravilhoso. que vocês tenham gostado muito desse podcast. Foi muito bom. Muito Obrigada obrigado por ter de vindo. coração. Eu que Obrigada, agradeço. Lê. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito Muito gostoso. Tchau, gente. Bye, bye. Até a próxima. Curte aí, compartilha, não esquece de seguir a gente. É isso aí. Uhul.